Formou o Senhor Deus o homem do pó. A palavra pó, no hebraico, ela se lê afar. Criou o Senhor Deus o homem do afar da terra, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. As coisas na criação do mundo foi feito em ordem. Deus, ele é muito criativo, muito inteligente, e a sua inteligência, ela ultrapassa qualquer conhecimento ou sabedoria humana. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, na criação das coisas, quando Deus faz a terra e o céu, ele não faz o inferno. Deus, você vai ver que nos 6 dias da criação de Deus, em nenhum momento há a palavra Hades, ou seja, inferno, lugar de tormento, e nem Seol, que seria a mesma coisa. Em nenhum momento nós temos ali a palavra tormento, castigo, mas Deus fez os céus e a terra com um objetivo: que essa terra fosse habitada. Então Deus, ele cria a luz, dissipando as trevas, faz separação das trevas e da luz. Ele chama a luz de dia e as trevas de noite. Então, seguindo na sua criação, Deus começa então a colocar ordem sobre a criação. Mas o interessante, eu gostaria que você prestasse atenção, porque quando ele diz assim: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava. Essa palavra pairar, ela significa, na tradução do hebraico, rachaf, que é tocar, chocar, bater em alguma coisa. Então, traduzindo para o português, a palavra chocar, ela tem 2 significados distintos. Primeiro, a galinha que choca os ovos para procriar os seus filhotes. Então, o ato de chocar quer dizer procriar alguma coisa. E o segundo significado, chocar, ou seja, bater contra alguma coisa. O carro chocou-se no outro, ele bateu no outro. Só que a tradução mesmo, ela traz para procriação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. Quer dizer, o Espírito de Deus, ele chocava, ele estava chocando, ele estava procriando alguma coisa. Ele estava criando alguma coisa, em meio ao caos, em meio à escuridão, em meio à desordem das coisas. O Espírito de Deus pairava sobre essa confusão toda, sobre esse caos da terra, procriando algo. Mas toda a criação e procriação do Espírito de Deus, ela só se torna concreta na nossa vida quando Deus libera a palavra. Então é importante nós estudarmos a ação triuna de Deus, o Pai que cria, o Espírito que procria, e esse próprio Pai que libera a palavra para que aquilo que o Espírito procriou venha a ser concreto. Então, quando Deus disse: haja luz, o Espírito de Deus estava procriando a luz. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Amados, às vezes, nós passamos por um deserto muito grande. O Espírito de Deus, ele procria em meio ao caos. Às vezes nós estamos passando uma dificuldade, nós estamos passando uma luta. Parece que as trevas veio e nos cobriu. Nós não conseguimos enxergar e ver nada. Mas o Espírito de Deus, ele está procriando alguma coisa. E é nessa procriação do Espírito que nós temos que ter paciência para esperar a palavra liberada de Deus. Quando Deus liberar a palavra sobre a sua vida, aquilo que o Espírito procriou vai vir, vai ser real na sua vida. A primeira parte
que nós temos da criação, nós vemos o Espírito procriando vida e luz sobre esse caos. Agora, nós nos encontramos já no versículo de número 7, quando Deus ele cria o homem do pó, dessa terra que foi criada, do pó, do pó da terra. Ele cria o homem. Deus ele faz o homem não com a palavra liberada. Olha o tanto que é interessante. Todas as coisas foram procriação do Espírito. Então Deus disse que haja animais sobre a terra, houve animais de todas as suas espécies, segundo macho e fêmeas o houve. E Deus disse que haja seres viventes nos mares, e houve segundo a sua espécie, macho e fêmea o houve. Mas quando Deus vai criar o homem, já não é palavra liberada. Quando Deus cria o homem, já é um projeto da Trindade. Façamos então o homem. Já não há mais o eu de Deus, há o nós da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Agora já não é mais Deus ordenando e o Espírito procriando, é um projeto em conjunto. Então Deus ele faz o homem com as suas mãos, ele modela o corpo do homem com as suas mãos, e a matéria é o Raaf, é o pó da terra. Deus ele não cria nenhuma matéria diferente, ele usa a que ele criou para formar um ser diferente, e ele forma então o homem. O homem então está formado, mas não tem vida. O homem então é um modelo, é um projeto, é um barro, é apenas uma modelagem, mas ele não tem vida. Então a Bíblia diz que Deus sopra na sua narina o fôlego de vida, e o homem então se torna alma vivente. Então nós passamos a ter vida. Nós temos algo de Deus em nós. Nós não somos apenas uma palavra liberada de Deus, nós somos o fôlego de Deus. Nós temos o pneuma, o Espírito, a vida que nos faz diferente das outras criaturas. Mas até então, nós não somos filho, nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus é uma outra história. Nós somos criaturas especiais, projetada pela mão de Deus. Essa mesma palavra pó, ela vai aparecer nos outros versículos. Quando então a serpente, que é a saraf, no original da palavra, saraf, serpente, que quer dizer serpente, cobra venenosa, ungido e querubim. Essa é a tradução para essa palavra saraf. Então quer dizer que quando Deus ele está falando sobre serpente, ele não está falando de uma cobra que nós conhecemos. Ele está falando do próprio anjo de luz chamado Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Depois desse ato de enganar Eva e Adão, ele passa a ser chamado de Satanás, quer dizer adversário, aquele que luta contra nós, aquele que não está de acordo com os nossos planos, Satanás. Então ele diz, a serpente, a Saaf, porquanto fizeste isso, ele está amaldiçoando Satanás. Maldito será mais do que todas as feras, mais do que todos os anjos caídos, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás. E pó, novamente, o af, é o mesmo pó, é a mesma palavra, eu deixei ali, é a mesma palavra quando Deus cria o homem, é o mesmo pó. Pó comerás todos os dias da tua vida, pó comerás. E todos que estudam biologia, até a sua 8ª série, sabe que cobra não come areia, cobra não come pó, gente. Cobra ela é herbívora, carnívora, ou ela come sapo, lagarto, ou come plantas, ela não come pó. Deus não está falando de uma cobra, ele está falando de Satanás.
Satanás, então, ele vai se alimentar do pó. Nós fomos criados de que, gente? Do pó. Então, Satanás, ele é alimentado por quem? Por nós. Nós somos alimento de Satanás. É o pó, é a mesma palavra pó que nós fomos criados. É o mesmo alimento de Satanás. Então, comerás, andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Então, nós somos homens e nós somos mulheres que andamos por aí levantando pó, que andamos levantando poeira, e essa poeira passa a ser alimento de Satanás. As nossas atitudes, o que nós fazemos, alimenta Satanás. Satanás, ele está forte, não porque ele é forte, mas por causa que nós o alimentamos. Porque eu e você alimenta esse Satanás. Ele se alimenta de nós, ele se alimenta do pó. Olha o que o versículo seguinte diz. Isso já é para Adão, já é a maldição que caiu sobre Adão. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, tu és Raf, e ao Raf voltará. Agora, se você prestou atenção, a palavra hebraica, pó, que está escrito nesse versículo, ele tem um sufixo de um pronome da segunda pessoa do masculino. Ele muda totalmente a tradução da palavra, que já não é mais pó e poeira, mas sim uma conotação de fim. O pó que se torna fim, ou seja, a despensa vazia, o coxo sem ração. Quando o fazendeiro coloca a ração para o gado, e aquela ração acaba-se, o gado não tem mais como se alimentar. Seria mais ou menos a tradução dessa palavra. O pó final. Quando o homem morre, acaba-se o alimento de Satanás. Por isso, muitas vezes, Satanás, ele te segura vivo. Porque enquanto você está vivo, você está alimentando ele. Mas quando ele vê que você já não quer mais o alimentar, ele quer lhe tirar a vida. Porque ele sabe que se você morrer da condição que você está, você vai para o lugar que ele vai estar. E isso é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Ele criou o inferno para Satanás, porque Satanás pecou. E ele deu ao homem, novamente, direito à árvore da vida. Você pode voltar a ser divino. Nós éramos divinos. Nós andávamos com Deus. Por causa do pecado, nós somos separados de Deus. Nós voltamos para Jesus novamente, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, do Filho de Deus, que nos faz novamente essa ponte para ter acesso à árvore da vida, que está no jardim. Eu e você temos ainda condição de voltar a ser divino. Agora, esse pó da terra que está aqui, até que o homem volte ao pó, porque do pó ele veio, acaba-se então o alimento de Satanás da morte humana. Acabou, meu irmão, o seu valor. É como em dia de eleições. Você tem valor até no final da fila da urna. Depois que você escuta a máquina fazer trilililim, você já não tem mais valor para os políticos. Você já não tem mais o que eles querem, que é o seu voto, o seu direito de cidadania. Assim, quando nós vamos à sepultura, acaba seu valor existencial. Satanás, então, ele aproveita enquanto você vive para se alimentar. Então, Satanás, ele é, para cada pessoa, a proporção daquilo que você faz para ele. Tem muitos que estão com a vida encapetada e é muito capeta gordo. E não é culpa de Deus. Deus não está nem aí para o seu problema. Há um versículo na Bíblia que diz: o que o homem plantar, isso
irá semear, irá colher, irá viver. Há uma palavra na Bíblia, um versículo na Bíblia que diz: a morte e a vida está no poder da língua. Aquilo que você fala, ela se torna sementes. E essas sementes, elas caem na terra. E essas sementes, elas nascem. E quando der 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos depois, que você se arrependeu, até não lembra mais das sementes que você jogou atrás, você vai comer do seu fruto. Tem muitas pessoas dentro da igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Muitas pessoas dentro da igreja com o nome escrito no livro da vida, garantido o passaporte para os céus, mas que está sofrendo consequências do mau plantio do passado. Consequências do pecado. É a mesma coisa de um corte, de uma cicatriz. Quando na sua adolescência, na sua juventude, ou alguns anos atrás, você sofreu um corte na pele ou em qualquer lugar, esse corte cicatrizou. Você não sente mais a dor desse corte, mas quando você olha para o local, você vê uma marca, você vê uma cicatriz, dizendo que você sofreu um acidente, você foi cortado. A marca não some, a marca ela continua. E Satanás ele usa dessas marcas para que eu e você venhamos a voltar a alimentar ele novamente. Satanás ele é para mim e para você a proporção daquilo que nós damos para ele. E sabe como nós alimentamos a Satanás? Nós alimentamos a Satanás com os nossos pensamentos. Nós alimentamos Satanás com as nossas palavras. E nós alimentamos Satanás com as nossas atitudes. O versículo seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma briga interna dentro de você. Um espírito que quer lhe levar à santidade. E um outro espírito de carnalidade, que quer fazer com que você seja um supermercado de Satanás. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são. Aí você pergunta: pastor, como que eu alimento Satanás? Como que ele se torna forte na minha casa, na minha família, na minha vida? E tudo o que eu faço está amarrado, está pregnado, eu não consigo vencer. É porque nós temos alimentado ele. Ele não está na nossa vida à toa. Ele não entra na vida de ser humano nenhum sem a permissão de Deus. Isso é bem claro no livro de Jó. Mas também, às vezes nós o convidamos. E às vezes Satanás ele entra na nossa vida sem bater na porta. Ele já entra direto, ele já é de casa. Ele já põe os pés no sofá, já toma o controle da televisão da sua mão, o mouse do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, já não é mais seu dedinho que mexe, já é o próprio Satanás que mexe para você. Seus pensamentos já não é mais que você controla, já é ele. Então você usa a sua boca para falar mal dos seus amigos, dos seus colegas, amaldiçoa o pai e a mãe porque quer o bem, se entrega em noitadas de festa, bebida, álcool, droga, cigarro, prostituição, orgia, porque você já não controla mais o seu corpo e a sua mente. Agora é o próprio Satanás que entrou na sua vida, porque as portas estavam abertas, e você a cada dia, com o seu jeito e com a sua maneira de fazer, você vai alimentando Satanás, e ele vai ficando gordo e forte, ao ponto de você entrar numa depressão, perder o desejo pela vida, e auto próprio querer tirar essa vida. Olha só o que você faz para alimentar Satanás: adultério, quebra de aliança. Adultério é um prato, é uma picanha para Satanás.
Sabe por quê? Porque ele não destrói apenas o adúltero, ele destrói a família. Ele entra na geração dos filhos, e os filhos entram em dois caminhos: ou rebelião, ou rejeição. Ou ele vai ser aquela criancinha, coitadinha de mim, tudo que faz não termina. Vai ser aquela criança que vai se achar o patinho feio da história, acanhada, usada, escravizada pelos outros. Ou ela vai ser aquela pessoa revoltada, que vai chamar atenção, que vai pular das casas, que vai usar o cabelo para cima, que vai fumar 3 cigarros de uma vez, que vai sair com 3 homens, que vai sair com 3 mulheres de uma vez. Vai chamar atenção através da rebeldia. É os 2 caminhos para o fruto do adultério. Isso porque o espírito de fornicação e de adultério entra e bate na porta da vida de um homem ou de uma mulher. E porque não está alimentado no espírito, acaba cedendo à fraqueza. Porque se a carne está fraca, o espírito deveria estar forte, mas o espírito não está forte. Então nós abrimos a porta e ele entra. E ele acaba com o maior patrimônio que nós temos, chamado família. Prostituição, que segue impureza e lascívia. Prostituição, amados, não é apenas a venda do corpo. É qualquer ato sexual fora da bênção de Deus. Torna-se prostituição. Homens que se deitam com animais, que têm relações sexuais com animais. Você está atraindo o espírito de bestialidade. Homens que gostam de prostitutas, de mulheres da vida. Você está atraindo milhares de demônios para a sua vida, e você vai transferir para a sua esposa quando chegar em casa. E quando a sua esposa ficar rebelde com você, levantar a voz com você e querer um outro homem, não fica se achando de coitadinho não, porque foi você que plantou isso no coração dela. E ela vai para o inferno por causa da sua culpa. Alimentamos Satanás. Impureza e lascívia. Temos aqui, impureza. Todo ato sexual que não agrada a Deus. Sexo anal, sodomia. As pessoas falam, pastor, por que você acha o homossexualismo um pecado? Eu falo, primeiro, porque Deus não fez o homem para se deitar com homem, mulher para se deitar com mulher. E segundo, que o sodomismo, a sodomia, o sexo anal é um pecado. Isso se torna pecado, abominável, alimenta Satanás. Existem 2 espíritos que estão nos motéis, nos bordéis e nas boates, chamados sucúbios. Mas se você estudar sobre os sucúbios, eu acho que você não quer mais nem entrar nesses lugares. E se você ouvir esse estudo, no dia que você entrar, você vai sentir a presença deles. Tem pessoas que até veem. Outro rapaz, que era crente da igreja, ele saiu com a menina, depois de um culto abençoado, ele foi transar com a menina, de repente a menina ficou possessa. E o demônio regalou os olhos, virou para ele e falou assim, olha, eu falei que eu ia te pegar. Ele falou, pastor, Deus teve tanta misericórdia de mim, que eu repreendi o demônio e ele saiu da menina. Mesmo eu no pecado. Nós alimentamos através da idolatria que nós falamos aqui. Idolatrias não é apenas uma imagem, uma escultura, mas tudo aquilo que ocupa o teu coração. Dinheiro se torna idolatria, posses se torna idolatria. Homens se matam pelo dinheiro, pelo poder e pela fama, isso é idolatria. Pais que idolatram os filhos, filhos que idolatram os pais. Feitiçaria. Ah, pastor, eu não pratico feitiçaria. Eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes que você amaldiçoa uma pessoa porque ela te fez mal, você é uma feiticeira, um feiticeiro. Todas as vezes que você deseja a morte de uma pessoa, você se tornou um feiticeiro. Você está alimentando Satanás, enfraquecendo o Espírito de Deus na sua vida. Glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Amado, ser crente, ser evangélico, ter Jesus no peito, crer em Jesus, viver Jesus, não é aceitar Ele em uma igreja, levantar a mão, cantar no coral, cantar no louvor, fazer parte da intercessão. Não é isso. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, que Ele te muda de dentro para fora. A salvação, ela é todo um caminho a ser traçado. Tem toda uma trajetória. E isso requer um esforço muito grande de você e de mim. Quando Jesus disse: o reino de Deus com força se apoderam deles. Pela guerra, pela espada se apoderar dele. É uma guerra para entrar dentro desse reino. Não é qualquer um que entra, não. Não é qualquer um que fica aí dizendo: ah, eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus se você pratica uma dessas coisas. Você sabe qual é a diferença de pecado e iniquidade? Pecado é quando você comete o erro contra Deus. Isso é o pecado. Isso é arrependimento. Hoje eu pequei, hoje eu pequei. Eu, pastor, pequei. Sabia que pastor peca? Pequei. Sabia que tem um monte de pastor que vai para o inferno? Tem. Já tem uns que já estão até lá. Não fica achando que eu estou pregando aqui, que eu já sou salvo, que eu estou liberto, que vocês é pior do que eu não sou, não. Na verdade, aqui eu deveria estar embaixo e vocês mais em cima. Vocês olharem assim. Porque vocês são muito e eu sou pouco. Então, amados, e a diferença do pecado para a iniquidade é porque o pecado, ele está à nossa porta todos os dias, ele bate em todos os dias, e nós somos pecadores, nós somos consumidos por pecados. A Bíblia diz que nós andarmos nesse mundo, nós já somos os pecadores. Se nós falamos que não somos pecadores, que não pecamos, já nos tornamos mentirosos, aí nós já somos pecadores. A única coisa que nos diferencia de todos os demais é a graça de Deus, é o amor de Deus incondicional na minha e na sua vida. É isso que nos faz diferente de outros. É um amor de um Deus que olha para você e te ama como você é, fazendo as barbáries que você faz, adorando outro Deus que não é Ele. Ele te ama da mesma forma. Só que Ele não consegue te abraçar, Ele não consegue chegar perto de você porque existe uma barreira chamada pecado. Há um muro muito forte de concreto que só quebra quem pratica. Deus não quebra o pecado na sua vida, é você que tem que quebrar, reconhecendo a sua fraqueza e reconhecendo o poderio de Cristo na sua vida. A iniquidade, amados, é quando você faz uma dessas coisas e já não dói mais no seu coração. Quando você vai para um motel com as namoradas e você sai de lá e acha isso ainda gostoso, ainda manda uma mensagenzinha no final da noite dizendo que foi maravilhoso. Isso é iniquidade, é o pecado que impermeabilizou no teu coração. Arrependimento não chega mais aí não, ele não entra mais aí não. Se a gente for falar que isso é pecado, a pessoa até briga. Esse pastor só fala em pecado, esse pastor rei só fala em pecado, só fala que a gente é ruim. Isso é iniquidade que já tomou conta do teu coração e da tua mente. Quando você se torna um adúltero, um prostituto, um impuro, um cara cheio de inimizade, divisões, homicida, beberrão, glutão, e isso não dói mais no seu coração, não dói mais na sua mente, isso é iniquidade. Isso já se tornou normal, isso já não dói. O seu demônio, ele já está mais do que gordo. Você pode chamar o padre, o benzedor, o pai de santo, o pastor, pode chamar o Sila Malafaia, pode chamar o Valdomiro, o demônio não sai, ele está gordo. Você sabe por que as igrejas estão cheias de gente? Porque as pessoas estão doentes e as pessoas querem ser curadas. E sabe o que é que traz doença na vida das pessoas? É o que nós fazemos. Então as pessoas vêm aqui e fazem voto com Deus: Senhor, se eu ganhar minha casa, eu vou te dar 10 partes do dinheiro, eu te compro, Senhor, eu te compro, eu te dou R$1.000, se o meu trabalho na justiça sair, eu estou te comprando. Gente, há um caminho de intimidade além do véu, chamado nova aliança, e essa nova aliança se dá pelo sangue de Cristo.
É um amor incondicional que chama você todos os dias e que me chama todos os dias. Esse evangelho de mentira, de prosperidade fácil, esse evangelho de mar de rosa, do pula-pula, do canta-canta, do CD todo dia e da novidade todo dia, tem que acabar. Nós temos que olhar para isso aqui. A maldição que Deus jogou a Satanás é que ele seria alimentado do pó da terra, e o pó da terra é eu e você. Agora, todas as vezes que você pratica isso aqui, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando você começa a praticar essas coisas, que você não dá ouvido às fofocas, sabia que falaram, não sabia, nem quero saber, meu irmão. Não, porque se você falar, eu vou ficar contaminado. Não ouça, porque se você não ouvir, você não vai ser contaminado. Vamos ali, você não vai dançar, você não vai beber, você não vai pular, não vai, porque você não vai ser contaminado. Quando você começa a praticar essas coisas aqui, os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e corrupciências, iniquidades, desejos aflorados que vêm do coração, já foi crucificado, já está pregado na cruz. Ela pode até querer trazer um desejo sobre você, mas ela não mais te domina. Esse é o cristão verdadeiro, é esse que traz a marca de Cristo. Então ele diz assim, crucificaram suas corrupciências. Se vivemos em Cristo, andaremos também se vivemos em Espírito, andaremos também em Espírito. Agora é aquele pneuma do começo, quando Deus criou o projeto humano, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Ele soprou o Espírito. Se andamos em Espírito viveremos. Em novidade de vida teremos, seremos fortes. Uma palavra que Deus resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não alimenta ele. Se você não der comida a um cachorro, ele vai fugir da sua casa. Mas se o vizinho jogar uma comidinha, um franguinho, um pedacinho de carne, uma coisinha, ele vai morar lá. Depois não chega, pastor, as coisas estão ruins, pastor. Mas eu glorifico a Deus, porque eu estou vendo que a nossa igreja tem chegado em uma maturidade cristã. Eu posso chegar em qualquer um aqui da nossa igreja, qualquer um, da criança até o mais idoso, e eu posso abrir a Bíblia e dar-lhe uma bronca, que eu tenho visto que ninguém sai insatisfeito. Sabe por quê? Que a palavra que liberta tem sido pregada. O pessoal está atento. Eu estou aqui para conduzir no caminho. E às vezes eu tenho que ser duro, tenho que dar uma palavra dura, tem que doer. Porque como o pai que ama, que corrige o filho, e às vezes o corrigir é um ataque, é um tapa, não porque não ama, mas é porque ama mesmo que fez aquilo, para que ele não se dê mal. Assim nós temos que fazer. Então, amados, está aí Gálatas 5, do 17 ao 25. Olha esse versículo, veja o que você tem alimentado. Agora, pastor, você falou tantas coisas aqui, você deixou em dúvida. Eu vou correr para nós terminarmos o culto. Como que eu faço para haver a transformação na minha vida? Levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Isso aqui é um fato tão interessante na vida de Jacó. A palavra Jacó quer dizer traiçoeiro, aquele que passa a perna nos outros.
Jacó, ele é um homem que está perseguindo a bênção de Deus desde a sua juventude. Ele compra o seu direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Depois ele engana o seu pai Isaque, se passando de Esaú, que recebe a bênção do seu pai. Depois ele foge com medo do seu irmão para uma outra terra e vai morar com seu tio Labão. E ele sai de lá carregado de ovelhas, rico, com mulher e filhos. E quando ele vai passar esse Jaboque, a palavra Jaboque, ele quer dizer do passado para o novo. Quando ele passa o val, ele está dizendo assim, eu estou deixando as coisas passadas e passando para o novo. Mas o interessante do texto é que ele passa com seus filhos. Ele vai, a família vai, os servos vão, os animais vai. Mas Jacó ficou no passado. Ele ficou para esse lado do ribeiro. Ele ficou para cá do lado de Jaboque. Então ele encontra um homem e ele começa a lutar com esse homem. Segundo a literatura judaica, durante aquela luta, começa a subir pó da terra. Alguns rabinos, dos mais estudiosos da Torá, eles dizem, por mais que incrível seja a nossa compreensão e impossível aos olhos humanos, eles dizem que aquele pó, ele subiu até Deus. E aquele pó significava os temores e os medos de Jacó. Então o vale de Jaboque não é literalmente um homem brigando com Deus, mas é um pó lutando com a divindade. É o pó, é o Raf, novamente querendo se tornar divino. Jacó, ele escondia na sua alma, no esconderijo, no almoxerifado da alma, os seus temores e os seus medos. Até no ponto que Jacó não aguentava mais. Aquilo doía, o pecado doía. Jacó, ele era um homem, ele se tornou um outro personagem, não ele vivia um outro personagem, ele vivia uma mentira, ele não vivia ele. Mas quando ele chega nesse vale de Jaboque, quando ele começa a lutar com esse ser, esse pó sobe, então ali Deus começa a tirar de Jacó todos os seus medos e temores. Deus começa a transformar a vida de Jacó. Então, amados, é nessa luta intensa, que o pó sobe. Quando esse pó subir, ele vai reconhecer que o pó é seu. E ele vai saber que você está lutando para não ter mudança no seu coração. Tem homens e mulheres lutando para não mudar. E eu vou te falar, não lute mais. Não lute. Deixa Deus transformar seu coração. Tem pessoas trocando Deus por um namorado, trocando Deus por um emprego, trocando Deus por um salário. Tem gente trocando Deus por uma atividade. Não lute mais com você mesmo. Não lute. Faça igual Jacó, ele lutou, ele estava resistindo. Então Deus toca na conjuntura da sua coxa, mostrando a sua fragilidade, dizendo, eu posso te desmanchar em pó. Você precisa de um sinal meu para a tua transformação. E todo homem, toda mulher, quando luta com Deus, quando ele quer essa mudança interior, quando Deus quer que ele mude, ele não quer, ele sai marcado do encontro com Deus. E o interessante é que quando Deus dá a bênção a Jacó, ele te diz, não chamarás mais Jacó, não chamarás mais traiçoeiro, trapaceiro e enganador. Você chamarás Israel de Deus. Na sua vida, cumprirei as promessas a Abraão e a Isaque. Na sua vida, que tanto lutou, agora você está mudado. Esse pó subiu e alcançou Deus. Muitas pessoas estão lutando para não ter uma transformação. Isso é Satanás trabalhando na sua mente para você continuar alimentando ele. Mas o título da palavra o título do sermão é: fomos criados para o Senhor e não para alimentar
Disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados. Você que está cansado de lutar contra Deus, feche seus olhos, se concentre no Senhor. Comece a trazer no seu coração agora pecados que Deus não está contente, e Satanás está muito contente com você. Mas Deus te criou para ser criatura dele. Deus te criou para ser abençoado e não para ser cauda nessa terra. Deus te criou para ser sacerdote. Deus te criou para louvor da sua glória e não para engordar Satanás. Você não é ração, você não está numa cocheira. Você é um filho, uma filha de Deus no momento em que você sair do esconderijo da sua alma e deixar Deus trabalhar no seu coração. Quando Deus começar a trabalhar lá dentro, começar a tirar a podridão, tirar essa paixão que você tem por alguém que verdadeiramente não é amor, é apenas uma paixão que está te amarrando. Quando Deus começar a tirar essa ferida que os outros fizeram no teu coração, quando você deixar Deus transformar por inteiro a tua vida. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite como igreja, Pai, queremos em uma só voz dizer ao Senhor: nós estamos indo a Ti. Nós estamos carregados, nós somos sobrecarregados, meu Pai, de problemas. Senhor, nos perdoa porque nós temos alimentado o Teu adversário, aquele que é contra os Teus planos. Pai, nos perdoa porque a nossa mente, o nosso coração, Senhor, nos perdoa porque quando nós terminamos de ter um culto abençoado, nós vamos alimentar Satanás através da mídia, assistindo programas que não convêm, programas de prostituição como A Fazenda, como as novelas da Globo, que só tem espiritismo, só tem satanismo, só tem adultério. Oh Jesus, nos perdoa porque nós estamos divididos entre a Tua casa e os afazeres desse mundo. Senhor, nos perdoa porque nós estamos divididos entre o Teu altar e o terreiro de Satanás. Nos perdoa porque nós estamos divididos entre o amor a Ti e o amor aos homens, tendo jugo desigual, as mulheres tendo jugo desigual. Senhor, nos perdoa porque às vezes nós cantamos para Ti aqui em cima, mas nós alimentamos Satanás quando nós saímos dessa igreja. Pai, nos perdoa porque às vezes nós achamos que igreja é esse 4 paredes que aqui está, e esquecemos que igreja somos nós. Nós somos os representantes do Senhor aí fora. Nós somos a verdadeira igreja. Nos perdoa, meu Pai, porque quando nós saímos dessa porta, nós esquecemos que é o lugar que nós estamos entrando para adoração. Quando nós saímos desse lugar, nós estamos entrando no lugar de adoração. O lugar de adoração é a nossa casa, é o nosso trabalho, é a nossa escola, é a nossa vida, é o nosso quarto, é quando estamos só com o Senhor. Esse é o lugar de adoração. Mas no altar de adoração nós estamos, Senhor, alimentando Satanás. Senhor, nós queremos fazer um jejum. Satanás vai ficar magro. Nós queremos nos alimentar de amor, de paz, de gozo, longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Nós queremos nos alimentar da adoração. Nós queremos alimentar de palavras expressadas da nossa boca ao Teu trono. Nós queremos nos alimentar das Tuas promessas. Queremos nos alimentar do Deus vivo. Queremos nos alimentar daquele que faz o impossível naqueles que crê.
E não existe, meu Deus, tempo nenhum que é tarde demais para o arrependimento. Todo dia é dia de arrependimento. Todo dia é dia de derramar lágrimas e saber que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos abraça, que mesmo, Deus, nós deixando o Espírito Santo magros, o Senhor nunca desistiu de nós. Nós queremos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Nós queremos, ó Deus, alimentar o Espírito, para que essa terra, para que essa nação, para que esse estado, para que essa cidade, para que esse bairro, para que essa igreja saiba que aqui tem o homem, tem uma mulher que te honra, para que o Senhor saiba que valeu a pena morrer, porque tem aqueles que não se contaminem com este mundo, tem aqueles que te honram verdadeiramente, tem aqueles que se entregam verdadeiramente, tem aqueles que são alcançados pelo teu favor, aqueles que podem chegar a qualquer hora do dia, qualquer hora da madrugada, e de qualquer estado, qualquer maneira, se prostrar na tua presença e sentir o teu colo. Aqueles que o Senhor tem saudade quando diz: filho meu, faz tempo que você não fala comigo, faz tempo que você não se aquieta, que você esquece o smartphone, que você esquece o computador, que você esquece o tablet, que você esquece a empresa, que você esquece o filho, a mulher, o marido, e se senta comigo caladinho para me ouvir. O Senhor quer você. Ele não quer o teu dinheiro, Ele quer você. Ele não quer os teus talentos, Ele quer o teu coração. Canta, chura e ama, sou e gralahamagia. Senhor, Tu és o Deus Elohim, Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, e do pó, Senhor, nos criastes, e do pó nós voltaremos, e no dia que nós voltarmos, acabará por fim a labuta desse dia, acabará a labuta dessa terra, acabará a labuta desse viver, e nós viveremos com paz contigo, com alegria no Espírito Santo, viveremos e veremos o Senhor da glória. Veremos o Senhor com os nossos próprios olhos, apalparemos o Senhor com as nossas próprias mãos, e nesse dia, Senhor, nós diremos: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Senhor, derrama uma bênção toda especial por cada pessoa que aqui está, cada família aqui representada, seja abençoado. Famílias crescendo, famílias unidas, famílias prosperando, filhos abençoados nos caminhos do Senhor. Senhor, eu repreendo o mal, eu repreendo a mentira, eu repreendo o homem de sangue, eu repreendo a inveja, eu repreendo, meu Deus, tudo que se levanta contra o Senhor, e que o teu povo seja cada dia vitorioso nessa terra, e nós declaramos que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é cada um que se faz presente. Por isso a vitória do Senhor é real na vida daqueles que são verdadeiramente teus filhos. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam